A história de Dona Vânia, que estava gravemente enferma. Então, acompanhe aqui conosco. Vamos relatar essa história. É uma história emocionante. Tenho certeza que vocês vão se emocionar. Naquela noite silenciosa, o som dos aparelhos da UTI da Santa Casa de Salvador parecia ecoar como um aviso. A vida de Dona Vânia Chagas estava por um fio. O médico, com semblante sério, chamou a família e disse: "O quadro é muito grave. A infecção já está se espalhando. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas agora é questão de resposta do organismo. Os medicamentos, os antibióticos já foram aplicados. Dependemos do organismo reagir e não está reagindo." Do lado de fora, Clarice, a filha de Dona Vânia, apertava as mãos com força, tentando conter suas lágrimas. "Meu Deus, não leve minha mãe, não dessa forma, não assim." O senhor Geraldo, esposo, encostado na parede, chorava em silêncio. "Senhor Jesus, tem misericórdia de minha Vânia." Aqui a foto do marido, da filha, ao lado do leito de Dona Vânia. Já eram 10 dias de internação e a cada dia, ao invés da melhora, vinha a piora. Os antibióticos não faziam efeito, a infecção avançava, a esperança diminuía, mas naquela madrugada, movida pela dor e pela fé, Clarice, a filha, tomou uma decisão. Pegou o celular e enviou um pedido de ajuda espiritual para a equipe Bezerra de Menezes. Na mensagem, escreveu com o coração aberto: "Minha mãe está entre a vida e a morte. Por favor, ajudem em nome de Jesus Cristo." Antes de se internar, ela estava muito triste, deprimida, muito abatida. "Temo que ela não vai sobreviver. Ajudem, por favor." Naquela mesma noite, no plano espiritual, algo começava a se movimentar. Durante o trabalho de desobsessão que se iniciou, para visitar Dona Vânia, a médium que estava cuidando do caso de Dona Vânia entrou em profunda sintonia e então, com voz firme, mas serena, disse: "Há uma presença ao lado da paciente, um espírito obsessor, carregado de dor e de ódio." O ambiente espiritual ao redor do leito de Dona Vânia era muito denso, como uma sombra. Aquele espírito das trevas, aquele espírito caído, aquele espírito pouco evoluído, permanecia ali, vibrando negativamente sobre Dona Vânia. Seu nome, Sebastião. Seu olhar, endurecido pelo tempo, ele dizia: "Eu não saio daqui, agora estou perto de conseguir o que esperei tanto tempo", dizia ele com voz amarga. Os benfeitores espirituais que estavam ao lado de Dona Vânia, a pedido de sua filha, se aproximaram com calma. Não havia julgamento, apenas luz. Um dos médicos espirituais falou com firmeza e compaixão: "Meu irmão, o caminho da dor não te libertará. Mas Sebastião, espírito obsessor cheio de mágoas, rancores e raiva de Vânia de outras vidas, respondeu com revolta: libertar? Ela tirou tudo de mim, minha família, minha vida. Agora ela vai ter que pagar, ela vai sentir na mesma moeda."
E naquele instante, a verdade foi revelada a médium que estava cuidando da desobsessão de Dona Vânia. Em outra existência, Dona Vânia havia cometido um grave erro, prejudicando aquele espírito e sua família. Movida por ciúmes e desequilíbrio, Vânia prejudicou Sebastião e sua família. Um erro que gerou dor, uma dor que virou ódio e um ódio que atravessou as barreiras do tempo. Enquanto isso, no plano físico, chegava o horário combinado. Clarice já estava ao lado do leito da mãe, orientado pela espiritualidade, segurava sua mão com carinho e começava a orar. Senhor Jesus, se existe alguma dor do passado, alguma culpa, nós pedimos perdão. Liberta, Senhor, a minha mãe. Liberta também quem estiver preso a ela. Suas lágrimas caíam sobre as mãos da mãe. Era uma oração simples, mas verdadeira. No plano espiritual, algo extraordinário aconteceu então. A luz se intensificou. E então duas presenças surgiram ao lado de Sebastião, o espírito obsessor. Uma mulher e uma jovem. Eram a esposa e a filha de Sebastião, de sua vida passada. Espíritos desencarnados, mas já tratados, mas já em fase de evolução. Mas agora envoltas em paz e em luz. A esposa de Sebastião, o obsessor, se aproximou dele com ternura. Sebastião, nós já perdoamos essa irmã. E a jovem completou, pai, solta essa dor, vem com a gente, perdoa. Ele recuou, não, vocês não sabem o que senti, o que sofri todos esses anos. Mas a esposa, com os olhos cheios de amor, respondeu, nós sabemos. Nós sentimos tudo isso juntos, mas também fomos curados. E você também pode ser curado, Sebastião. Você só precisa de perdoar. A jovem segurou sua mão, a sua filha segurou a sua mão. Pai, esse ódio está te prendendo, não apenas a ela, está prendendo você. O silêncio tomou conta. A espiritualidade aplicava passes espirituais, banhava de luz aquele ambiente para ajudar Sebastião. E diante daquela emoção, daquele pedido da mulher e da filha, diante daquela luz que lhe banhava, pela primeira vez, depois de tantas décadas, de tantos anos, de tanto ódio derramado, de tanta perseguição, Sebastião finalmente começou a chorar. O seu coração começou a abrandar e amolecer devido às orações, à luz que chegava ao pedido da filha e da esposa. E ele entrou em choro profundo, choro de alma. Finalmente ele disse, soluçando, eu estou cansado. Eu estou cansado dessa vingança. A esposa o abraçou, chorando também. Então perdoa e vem, disse ela ao esposo de outras eras. Envolvido pela luz, pelas orações e pelo amor que o chamava, Sebastião caiu de joelhos, em prantos, e recebendo todo aquele atendimento divino, ele balançou a cabeça. Com voz embargada, ele disse, eu perdoo. Naquele instante, uma sombra negra saiu de dentro dele. E uma luz penetrou em sua aura, em seu perispírito. As correntes invisíveis que prendiam ele, a Dona Vânia,
começaram a se romper, começaram a se desfazer. No mesmo momento, no leito da UTI, os aparelhos começaram a mostrar mudanças e reações de Dona Vânia. Uma leve alteração nos sinais vitais de Dona Vânia pôde ser sentida. A enfermeira percebeu tudo. Chamou o doutor. Doutor, houve uma pequena resposta. Há uma mudança nos aparelhos. E nas horas seguintes, algo realmente tinha mudado. Os medicamentos que antes não faziam efeito devido à ação do obsessor, do espírito de Sebastião, que estava prendendo e impedindo a reação dos medicamentos, agora sem a presença de Sebastião prejudicando, os antibióticos, os medicamentos começaram a agir e a infecção começou a regredir. 2 dias depois, o médico, agora surpreso, disse à família: é impressionante. Depois daquelas orações que vocês fizeram há poucos dias atrás, ela começou a reagir muito bem. Agora já podemos transferi-la da UTI. Clarice, a filha, chorava, agradecendo, chorava de gratidão. Obrigado, meu Deus. Obrigado aos bons espíritos. Menos de uma semana depois, Dona Vânia recebeu alta, já tinha voltado a si, o sorriso tinha voltado ao seu rosto, já respirava melhor e já foi encaminhada para a sua casa, ainda fraca no corpo, mas bem mais leve, bem mais animada na alma. E no plano espiritual, Sebastião era conduzido, amparado, ao Hospital Espiritual Maria de Nazaré. Agora não mais como um perseguidor, como um obsessor, mas como um paciente em tratamento, amparado pela esposa e pela filha de outras eras, mas como alguém em processo de cura. Essa história, amigos, nos ensina algo profundo. Essa história acontece todos os dias aqui na equipe Bezerra de Menezes. Ela nos ensina algo. Nem toda dor vem apenas do corpo. Nem toda cura começa na matéria. Há feridas da alma que pedem reconciliação. Há laços invisíveis que pedem perdão. E quando o perdão acontece, a alma se liberta. O corpo começa a responder e a cura começa a aparecer. Se você está passando por uma luta, por uma dor, por uma ansiedade, por uma tristeza profunda, por um tratamento de doença grave, esse tratamento pode estar sendo dificultado e prejudicado por um problema espiritual, por um espírito obsessor que te persegue de outras eras, por erros seus que o prejudicou. O algoz de hoje foi a vítima de ontem. Se existe dor, doença, tristeza ou peso no coração, talvez hoje seja o dia de fazer uma oração diferente, uma oração de entrega, uma oração de perdão. Perdoe a todos que você prejudicou nessa e em outras vidas e peça perdão por erros que você nem desconfia, nem lembra que cometeu no seu passado. Porque quando a luz do perdão te banha, até aquilo que parecia impossível começa a se transformar. Que a paz de Jesus alcance o seu coração, te ilumine, que toda dor visível e invisível encontre hoje o caminho da cura. Queridas irmãs e irmãos, essa história vem mostrar para todos nós, para cada um de vocês e para mim também, que muitas doenças, muitas dificuldades, muito sofrimento no coração, muita fraqueza, falta de energia,
não se explica apenas com as explicações da vida terrena, mas muitas delas têm explicação em outras vidas, em erros que cometemos no passado, pois nós colhemos aquilo que plantamos, cedo ou tarde. Aquilo que plantamos sempre vai voltar para nós, pelo bem ou pelo mal. Então, quando estiver em enfermidade, quando estiver doente, quando estiver enfermo, lembre que o tratamento espiritual, curar a alma, conseguir o perdão e perdoar, é parte fundamental do processo de curar a nossa vida. Espero que tenham gostado dessa história e vamos seguir com o nosso culto no lar. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que possam estar chegando. Compartilhe conosco aqui a sua opinião sobre essa história, se gostaram ou se não gostaram. Tá aqui, Maria Lucia, amém. Margarete Aquino, fazendo um pedido para a sua família. O Carlos Falagão, Senhor, põe seus anjos enormes em volta de toda a minha casa, por dentro e por fora, nos guardando de todo mal. Deus abençoe. Perdoar a quem nos machuca, trai e fere realmente não é fácil, mas é a única força que pode nos libertar e romper a ligação. Margarete Aquino, é isso mesmo, irmã. Marisa Santos, peço libertação dos obsessores. Muitas doenças são resultado de ação de obsessores. Kyoto Nakazone, amém. História incrível, diz a Kátia Pereira. Que história impactante. Alice, deixa o like. Ana Cristina, boa noite, irmãos e irmãs. Cristo Jesus. Essa história nós trouxemos, que a espiritualidade nos enviou, porque muitos dos tratamentos as pessoas não ficam sabendo, mas ocorrem nesse plano. A espiritualidade está nos curando, mas no processo de cura está afastando algum espírito que está por trás da nossa doença. Às vezes a doença poderia ser curada facilmente, mas aquele espírito impede que o medicamento haja, impede que o médico atue, impede que as energias circulem. Então, é o espírito obsessor que dificulta a nossa cura, até pela medicina tradicional. Quando nós fazemos a desobsessão, nós perdoamos e somos perdoados, quando a gente ora junto, quando a gente recebe a luz da espiritualidade, eles afastam aquela entidade que está ali nos prejudicando. Eles convencem aquela entidade a se afastar para ser levada a tratamento também, porque não existe o mal em si. Aquela entidade, aquele espírito obsessor, é alguém que está tomado por um ódio, mas que vai ser resgatado e precisa ser resgatado. Precisa também ser tratado. E assim acontece a maioria dos tratamentos espirituais. Por isso que a espiritualidade sempre nos diz: é preciso fé e merecimento para a cura. E o merecimento a gente conquista pelo perdão, pelo amor, pela superação do egoísmo, pela superação das vaidades, pela prática da caridade. Tudo isso ajuda no processo de nos tornarmos mais leves, mais purificados, mais aptos a sermos abençoados pelo Pai Celestial.